Ei, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, acorda. Oh, acorda, porque hoje a gente tem um convidado bastante especial aqui para o nosso café da manhã. Um parente próximo, distante. Né? Nós vamos conversar hoje com o Sérgio do Carmo, conhecido como Sérgio Papagaio, que fala com a gente lá de Mariana. Né? Barra Longa. De onde, Sérgio? Barra Longa. De Barra Longa. O Sérgio está me corrigindo aqui, então, Barra Longa. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado por você poder conversar conosco aqui nessa manhã. Para começar, eu queria saber por que você ganhou, você tem esse apelido de papagaio? Porque você... É herança do meu pai. Meu pai me deixou duas heranças, esse nome e um relógio de bolso. O relógio de bolso eu vendi para registrar esse nome para ninguém me tomar. Bacana. Uma amiga nossa que nos fez, que me apresentou o seu trabalho, a Ângela Mourão, ela falou, quando ela falou papagaio, eu vi o jornal, eu falei, mas deve ser talvez porque ele sai falando aí, contando as coisas que, no nosso caso, é muito sério, né? Que as mineradoras não querem que a gente fale muito. Me conta aqui, como é que surgiu essa ideia do Sentinela? Como é que foi o movimento que você fez para criar o jornal? Bom, o jornal A Sirene, ele nasceu em Mariana, né, com a iniciativa de várias pessoas, de vários participantes aí da sociedade civil de Mariana. Eles se reuniram junto com alguns professores da UFOP e resolveram fazer algo que pudesse ajudar os atingidos naquele momento. E a ideia que eles tiveram foi de fazer um jornal. Então, foram muitas pessoas que se juntaram e convidaram os atingidos, inicialmente os atingidos de Mariana, Bento, Paracatu, Posto Gama, por ali, e começaram a fazer o jornal. Então, fizeram duas edições do jornal, a 0 e a 1. Na terceira edição, eu fui participar como atingido de Barra Longa. E cheguei lá, propus uma pauta que chamava Papo de Comadres, né? Que eram duas comadres conversando no papo coloquial, fazendo denúncias sobre o rompimento da barragem. E ali eu comecei a perceber que aquele jornal não era simplesmente um jornal, era algo que tinha o DNA dos atingidos. Era algo muito importante, porque, além de falar a língua dos atingidos, esse jornal fazia denúncia até das próprias mídias, que as grandes mídias não estavam retratando o rompimento da barragem com seriedade, com exatidão. Eles faziam sempre passando o pano para amenizar o tamanho do crime, que é algo que não dava para amenizar, porque, por mais que você tente esconder, 60 milhões de metros cúbicos de rejeito fala por si. Né? 60 milhões de metros cúbicos de rejeito lançado, uma das maiores bacias hidrográficas do país, né? que abrangiu 2 estados, como todos nós sabemos. Então, o jornal A Sirene vem em socorro desses atingidos, que muitas vezes estavam sendo até, sei lá, de uma certa forma, induzidos a dizer coisas na mídia que não retratavam a realidade. Então, esse jornal A Sirene surge nesse momento, surge junto à lama, nesse momento de euforia, de loucura, de tudo isso que foi o rompimento da barragem. Né? E ele surge no meio da lama, nessa confusão toda, e começa a criar cor. E se torna hoje, ao meu ver, na principal mídia que está aí para falar pelos atingidos, falar com os atingidos. Ele não fala pelos, fala com. Né? Um jornal...
Uma coisa que eu achei importante, eu conheci o jornal mais recentemente, mas eu entendi, e nós aqui de Brumadinho, por exemplo, não demoramos um tempo a nos colocar também como atingidos, né? Essa ideia de que atingidos somos muitos e não estamos só no nosso lugar, não é só a partir do rompimento da barragem, por exemplo, no nosso caso de Córrego do Feijão, que a gente se coloca nesse lugar de atingido. A gente já estava atingido antes, né? Assim como outras comunidades que as mineradoras estão no seu entorno. Então, eu acho importante pelo que eu percebo no trabalho que vocês estão fazendo aí, essa ideia de também nos conscientizar, né? Conscientizar os atingidos, né? A gente tem sofre o impacto, mas não consegue, igual você estava falando, né? Às vezes a gente não consegue se expressar, ou não tem voz, né? Não tem espaço para dizer para levantar as nossas questões. Então, a importância disso. A população de Mariana, de Barra Longa, aí, as pessoas leem o jornal, você sente assim que o jornal faz parte do cotidiano já das pessoas? Olha, muitas pessoas leem. Se a gente for partir né, pela realidade brasileira, o brasileiro não é muito ligado à leitura. Mas qual que é o diferencial do jornal A Sirene que puxa esse desejo dos atingidos pegá-lo, de ler? Porque quando você leva o jornal e a pessoa pega, ele olha na capa do jornal e fala: quem está aqui, olha, é Dona Iracema, é Sr. Geraldo. Eles já começam a ver na capa do jornal alguém que eles conhecem. E o jornal se torna familiar. E quando eles abrem o jornal, eles veem outras fotos de lugares que eles conhecem, de pessoas que eles conhecem, eles começam a se interessar. Por que o comadre está falando aqui? O que o compadre está falando aqui? E isso faz com que eles entendam que aquele jornal não é um boletim informativo, não é aquele papel que traz notícias como o Globo, como Folha de São Paulo, como uma grande mídia que traz notícia, por exemplo, da política nacional, que traz notícias de algo que não é do nosso cotidiano. O jornal A Sirene ele se torna família, se torna parte da vida das pessoas, porque ele, além de falar a língua das pessoas, ele retrata o cotidiano de cada um. E isso faz com que muitas pessoas se interessem. Eu gosto de contar uma história que eu acho que é a coisa mais importante que eu vivi nesse jornal, inclusive é o meu maior pagamento num trabalho que eu faço no jornal, que antes do rompimento da barragem eu era vendedor ambulante na região, dentre outras coisas, eu era vendedor ambulante na região onde a lama passou, numa parte da região que seria ali de Paracatu até Gesteira, por ali. Eu vendia produtos alimentícios, então já entrava na casa das pessoas, já tinha uma certa confiança, porque na roça é assim, rapidinho você se torna da família. E aí almoçava na casa deles, e tinha todo aquele contato, né? E após o rompimento da barragem, salvando o tempo que as estradas ficaram interrompidas, eu voltei para tentar continuar com as minhas vendas, o que ficou muito difícil porque, por exemplo, Paracatu, sobrou praticamente ninguém. As margens do rio, muitas pessoas foram embora e diminuiu o lucro, aumentou as despesas, gasolina foi subindo, peças subindo, então se tornou inviável. E aí eu comecei, nessa minha tentativa de continuar vendendo, eu comecei a levar o jornal A Sirene para entregar para eles. E na primeira vez que, num determinado local, um grupo de pessoas, eu entreguei o jornal para eles. E daí, 15 dias, eu voltei e falei: e aí, vocês gostaram da reportagem? E a reportagem era sobre eles. Aí a dona virou e falou comigo assim: ou seja, é que nós não sabemos ler, não. Aí eu peguei o jornal A Sirene e li para eles. E isso virou uma rotina. Então, eles já sabiam o dia que eu ia passar, a hora que eu ia passar, e juntava um grupinho e ficava esperando eu trazer o jornal para eu ler para eles. Uhum. Isso foi, assim, para mim, muito gratificante. E eu fui entregando o jornal, fui lendo e conversando e convivendo, parei de vender, mas continuei levando o jornal. Então, eu ia lá pelo menos uma vez por mês levar o jornal. E
né, reestabelecer os laços de amizade. E aí eu cheguei lá um dia com a dor de barriga, a barriga doendo, assim, tipo uma cólica. E a dona foi lá na horta e apanhou umas folhas, esfregou, fez um chá. Eu fiquei lá umas 4 horas. Quando eu saí de lá, minha barriga já não estava mais doendo. Tomei o chá, minha barriga não estava mais doendo. Ela me contou de benzição, me contou de outras coisas, e eles contaram. E aí começamos a conversar sobre isso. E passou agora, certo tempo para cá, depois de tanto refletir, eu consegui entender que naquele mundo, naquele universo deles, a única pessoa que não sabia ler e escrever era eu. Quem tinha conhecimentos ali era eles. E esse conhecimento, o Jornal A Sirene tenta passar. Esse conhecimento que não vem das universidades, que não vem como diz, das letras, mas que vem do conhecimento ancestral, passado de pai para filho, né, nessa coisa maravilhosa, onde, neste universo deles, eles estão fazendo pós-graduação e doutorado, e a gente é apenas aprendiz. Então, isso que me encanta no Jornal A Sirene, essa capacidade do Jornal A Sirene de estabelecer a comunicação entre esse povo e o resto do mundo, coisa que as grandes mídias não conseguem fazer. E eu estava lendo uma matéria no jornal, que era de uma escola que você está reunido na escola, em que eles não foram considerados como atingidos, né, da região. Como é que está essa situação hoje aí na região do entorno do rompimento? Como é que está? Quais são as demandas? Essa matéria de qual escola? É da escola de Barra Longa? Foi acho que no jornal de outubro, acho, que tinha uma. Agora eu não estou com ele aqui. Eu acho que é na escola de Barra Longa. Uhum. Eu só me lembro. O que mais tem nesse contexto são pessoas que não são consideradas atingidas. Porque quando você pega a raposa e põe ela para tomar conta do galinheiro, a culpa vai ser das galinhas. Então, nós estamos falando de uma justiça que no Brasil hoje está sendo usada para se cometer crimes dentro da lei. Então, como que eu, autor do crime, é que digo quem são as vítimas? E você vê assim, uma possibilidade de mudança, porque, na realidade, vocês também estão resistindo já há algum tempo, né? Você tem assim, você acha que é possível reverter esse quadro, ou a gente já perdeu? Nós estamos falando de algo muito maior do que se possa imaginar. Quando nós falamos desse quadro, nós temos que ver quem que é o pintor do quadro, é a Vale e a BHP Billiton. Quando você une as duas, elas passam a ser praticamente um dos maiores grupos financeiros do mundo. Nós estamos falando da segunda e da primeira maior mineradora do mundo. Visto que o mundo hoje não sobrevive sem os produtos da mineração, esse mundo capitalista, esse mundo com essas tecnologias, com seus meios de transportes e de todos os utensílios domésticos e industriais que se valem da mineração, nós podemos ver a força que uma Vale e que uma BHP tem. O simples fato de elas estarem nesse mundo, ter criado a Fundação Renova, que eu não canso de dizer que nessa guerra contra os atingidos, a Fundação Renova é um braço armado das mineradoras, a gente consegue sim reverter. Mas para reverter é preciso que tenha a conscientização de todos os atingidos e juntar esses atingidos e fazer um grupo forte para enfrentar esse gigante que nós temos aí. Agora, individualizando, separando, cada grupo pensando por si, trabalhando com egoísmo e sem a conscientização de que essa divisão é estratégia da Vale e da BHP, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos nos unir. E para unir é preciso de ter consciência da necessidade da união. Parece que até hoje não aconteceu. Então, a Vale, a BHP e grandes empreendimentos aí capitalistas, tanto com a monocultura de soja, criação de gado, dentre outros, eles trabalham sempre dividindo o povo
para que não forme um grupo forte para enfrentá-los. Cria discórdia, faz, como diz o pessoal, que fofoca entre os atingidos, paga um, não paga o outro, aguça a cobiça do pessoal para que esse grupo nunca se fortaleça, se tornando um corpo único. Então, a única chance da gente ter um respaldo maior contra essas mineradoras seria a gente, né, ter uma força única, né? E se valer da justiça, que muitas vezes hoje, como eu disse, está sendo usada para se cometer crimes dentro da lei. Eu percebo também, a gente percebe aqui na nossa região uma situação similar no sentido da divisão, né, que a própria que a mineração faz, né, na população. Mas também vejo que a gente está, aos poucos, consolidando algumas uniões, né, algumas forças que começam a atuar junto. Mas, a justiça, na realidade, está sempre a favor dos poderosos. Isso nós temos que tomar a justiça, né? Essa aqui é uma coisa importante. Você vê assim do braço aí do Ministério Público, você confia nessa ação? Ou você acha que ele está do nosso lado, ou também o Ministério Público a gente já pode perder as esperanças com ele? Olha, antes da pandemia, os procuradores do Ministério Público Federal, que é o nosso caso aqui, o federal, que participaram com a gente, né, dessa luta, eu confio muito. Eu convivi com eles e são pessoas assim, você vê que está enganjado na causa. Mas nós sabemos qual é o papel do Ministério Público. O Ministério Público oferece denúncia. Ele não é um órgão deliberativo, né? Ele tem uma força, mas ele tem o seu trabalho até ali. Dali para lá, nós precisamos de outras entidades da justiça, outras pessoas, outros agentes. E dizer a verdade, quando você entra num campo contaminado, conforme o Brasil está hoje, quando você olha para os políticos brasileiros, quem faz as leis, quem deveria ser os guardiões da lei, os deputados, os senadores e o próprio Palácio do Planalto, quando você olha para tudo isso, e quando você vê juízes dizendo de estupro culposo, quando você vê juiz condenando sem prova, quando você vê juiz fazendo troca com a política, você começa a desconfiar né, do papel da justiça. Se nós voltarmos o relógio e chegarmos em 1500, quando a justiça chegou no Brasil, porque não existia justiça no Brasil, existia uma forma natural de se levar o Brasil, que era a forma dos índios com a integração com a natureza. Isso, para mim, não se chama justiça. Isso se chama, tudo para mim, é natureza. O índio, as árvores, as plantas, os peixes, os animais terrestres, para mim era uma coisa só, vivendo em harmonia. Quem trouxe a justiça para cá foi, na época, um dos países mais corruptos da União, da Europa, que foi Portugal. E já trouxe debaixo do braço, pouco depois, né? Pouco depois não, já trouxe debaixo do braço uma bula papal do Papa Nicolau V, dizendo que deveriam ser escravizados os pagãos e os sarracenos. E com isso, para desbravar o Brasil, a Igreja Católica, né, e o Império Português se valeram de mão de obra escrava, tanto dos índios como dos pretos africanos trazidos para cá. Nós estamos falando da justiça, quando a justiça chegou no Brasil. E a justiça foi plantada com essa semente. E essa semente criou uma árvore. E dessas árvores nós temos os frutos que essa justiça produziu. Que é a justiça corrupta, que é essa justiça sacana que veio da Europa. E alguns com deformação genética, que é a justiça certa, que é a justiça séria do Brasil. Porque o que é certo no Brasil é deformado geneticamente. Porque a semente foi de corrupção, foi de escravidão,
foi de tortura, foi de tomar terra de índio, foi de estupro, foi de tudo que é ruim. Então, toda a parte boa da justiça, para mim, na minha maneira de enxergar, é uma deformação genética. E agora, pegando um pouco do que você falou da bula do Papa Nicolau, a região de Mariana é uma região muito importante na história da Igreja Católica no Brasil, né? Do período colonial, enfim. Hoje, como é que você vê essa questão da Igreja na região? A Igreja é solidária com os atingidos? O movimento dos pentecostais é solidário? Como é que está? Como é que é essa região que é tão cheia de histórias religiosas, né, de tradições religiosas? Como é que isso está hoje? Então, o estado de Minas Gerais nasceu, né, pelo fato de ter encontrado ouro nas terras de Mariana. E dali cresceu o estado. Então, a Igreja Católica, num certo ponto, quando acharam o ouro, ela reclamou a parte do ouro, o bispo veio para morar em Mariana, a Igreja Católica estabeleceu um garimpo de Mariana até Barra Longa, onde eu moro, que eram terras de Mariana, terras da igreja. E a igreja, por sua vez, também valeu de mão de obra escrava para extrair esse ouro. Então, eu costumo dizer que o estado de Minas Gerais foi fundado basicamente pela igreja, pelos garimpeiros da Igreja Católica. Eles desbravaram o estado de Minas Gerais. E com o crucifixo numa mão e a chibata na outra. Essa dívida histórica que a Igreja Católica tem com o mundo, e principalmente com o povo, os povos que foram escravizados, ela parece hoje estar sendo amenizada pela participação da Igreja Católica em vários movimentos. Ela tem sido muito solidária, sim, com os atingidos. Inclusive, o próprio jornal A Sirene teve a mão da Igreja Católica, que deu uma grande força, e, na época, Dom Geraldo Lírio, que era o bispo de Mariana, e o coordenador pastoral era o padre Geraldo Martins, que também apoiava a gente no jornal, era do conselho do jornal. Eu vejo a igreja hoje uma outra igreja renovada, mas com dívida histórica. Com dívida histórica, com esse povo sofrido, com esse povo que foi escravizado, né? Com os descendentes desses povos escravizados. E, ao meu ver, eu acho que a igreja está fazendo uma parte do que ela deveria fazer diante de todo o crime que ela cometeu. Ela não foi só conivente. O Papa Nicolau V, ele proferiu a bula Dum Diversas, que dizia: devem ser escravizados os pagãos e os sarracenos. Não é pode, é deve. Deve, porque não tem alma, porque não são considerados seres humanos. E só no Brasil, a escravidão perdurou por 360 anos. Então, estar do lado dos atingidos, ajudar os atingidos, é nada mais do que a obrigação de uma entidade que se diz representante de Deus na Terra. Agora, pagar essa dívida externa, essa dívida eterna, eu acho que o nome eterno é muito bem usado para isso. Eu não vejo condição da Igreja Católica pagar essa dívida, e sim de amenizar. E ela poderia, para amenizar, eu acho que está faltando mais ação. Sérgio, talvez a gente está chegando no final do nosso tempo desse encontro aqui. Eu queria que você dissesse para nós, assim, lembrando que nós somos aí, né, estamos na mesma rede, né, de resistência, nós estamos no mesmo fronte, né, vamos dizer assim, dessa guerra. Qual que você acha que são as nossas batalhas mais imediatas agora? Qual é a batalha de vocês aí mais imediata? Qual que é a pauta para 2022, para começar o ano? Bom, desde o rompimento da barragem, eu acho que a batalha mais imediata é a saúde. Essa batalha que a gente trava dentro da gente mesmo.
eu pude perceber, durante essa minha convivência com os atingidos, né, eu já os conhecia de antes, uma boa parte deles já os conhecia da época que eu era vendedor, e trabalhando com o jornal, também sou repórter do jornal A Sirene, e conversando com eles, você pode perceber que há uma tristeza muito grande dentro de cada atingido. E muitos deles se foram por essa tristeza. Eu escrevi uma matéria que se chama Projeto Novo, que ela dizendo que a única forma que a Renova tinha de fazer jus a quem jaz era tomar da morte seus esqueletos e reconstruir o ser humano a partir desse esqueleto. Como você não consegue vencer a morte, é preciso, a batalha principal é de se manter vivo, é de tentar se curar, é de tentar procurar ajuda profissional, e de buscar nas plantas esse conhecimento ancestral, de usar os chás, as plantas, essa medicina alternativa, sem se negar à ciência, de tentar se manter vivo, porque essa batalha de morte, a tristeza que ela causa nas pessoas, eu costumo dizer que muitas vezes, né? Costumo dizer não. Eu, como papagaio, eu repito o que os cientistas dizem, que o metal pesado ele tem um tempo para se manifestar no organismo, mas a contrariedade não. Ela cria toxinas que agem no exato momento de sua criação. E essas toxinas, às vezes, levam o ser humano à morte. E morrer, tem duas formas de morrer. Tem a morte física e tem essa morte que a gente carrega dentro do peito enquanto vive, que ela dói a vida inteira, que ela machuca, que ela maltrata. Eu tenho um bordão, eu sempre falo, sempre quando eu falo em algum canal, em alguma live, eu gosto de falar esse bordão, porque eu acho ele muito real. No princípio, eu dizia assim, se eu fechar os olhos e for transportado para qualquer lugar da bacia do Rio Doce e ouvir as queixas dos atingidos, eu não saberei dizer onde estou. Depois eu ampliei isso para a bacia do Paraopeba. E hoje eu posso dizer que se eu fechar os olhos e for transportado para qualquer lugar que tenha atingido por grandes empreendimentos e ouvir a queixa dos atingidos, eu não saberei dizer onde estou. Porque as queixas são as mesmas, as negativas de direitos são as mesmas, as doenças são as mesmas, e esse sofrimento mental que acaba contaminando, que acaba consumindo o ser humano, são os mesmos. Então, a nossa luta, primeira, é por existir, depois por resistir, e depois por conquistar nossos direitos, mas conquistar nossos direitos simplesmente não adianta se esses grandes empreendimentos continuarem fabricando atingidos como fabricam. É preciso de uma forma de parar, de mudar essas formas desses grandes empreendimentos, não digo só de mineração, eu digo de tudo que possa atingir o ser humano, na sua carne, na sua alma, no seu espaço, nos seus modos de vida. Então, é preciso também lutar contra isso, mas primeiro, estando vivo. Ô, Sérgio Papagaio, muito obrigado por você conversar com a gente nessa manhã. Muito obrigado também por estar vivo, né? A gente precisa... não, precisamos de vozes como a sua para que a gente espalhe essa vontade de viver, né? E espante essa tristeza que insiste em nos cercar. Tá? Uma boa semana. Eu precisaria só de mais um minuto. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Depois, eu queria falar do projeto do Jornal A Sirene, que o Jornal A Sirene tinha um financiamento que as dioceses e arquidioceses do Brasil mandaram para a Arquidiocese de Mariana para que fosse usado em favor dos atingidos. Então, o dinheiro era uma quantia razoável, mas para dividir entre os atingidos que compreendiam a Arquidiocese de Mariana era muito pouco. Então, criou-se projetos. Um dos projetos foi o Jornal A Sirene. Esse recurso exauriu. E agora nós estamos sobrevivendo com pires na mão, pedindo ajuda para um, para outro,
para conseguir sobreviver. Nós temos um orçamento agora que deve nos garantir até 5 de março. Ele acabou agora, nós conseguimos mais um pouco, e depois de 5 de março, eu não sei se o Jornal Sirene continua existindo. Então, eu faço um apelo para que as pessoas, para as entidades que possam ajudar o Jornal Sirene, entendendo e sabendo da importância desse jornal para os atingidos, que nos ajudem. Se alguém quiser contribuir, tem uma conta, uma coisa... Como é que faz para... entra em contato com você? Qual que é o processo? Eu tenho tenho uma campanha de financiamento da Evoer, está no Facebook, está nas redes sociais, e tem o Pix. Tá, e a gente vai colocar ela, então, aqui debaixo do vídeo para que as pessoas possam acessar. Eu te mando ela por WhatsApp, pode ser? Pode ser. Aí a gente coloca aqui, vai estar aqui quando a pessoa estiver nos assistindo, vai estar embaixo aqui do vídeo todas as informações. Tá bom? Então, muito obrigado. Fica aí, vamos deixar a Sentinela em alerta, né? Você que chegou aqui agora no programa, vai lá, curte, faz o tinindo, assim. A gente precisa educar esses algoritmos para que para que a gente possa ter uma visibilidade maior e poder continuar contando essas histórias. Até a próxima.